Olá, meu nome é Wilson, eu sou pastor da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, que fica na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. E eu estou começando agora a gravar esse vídeo da série de estudos Conheça a Sua Bíblia. Uma série de estudos que nós estamos realizando, em primeiro lugar, para incentivar a leitura bíblica anual. Então, cada vez que for iniciar um novo livro nesse cronograma de leitura bíblica anual, nós vamos estar publicando um vídeo explicando um pouquinho sobre por que esse livro foi escrito e qual deve ser o nosso pano de fundo para compreendê-lo. E mais do que isso, esses vídeos têm a intenção também de te motivar a ler a Bíblia, de compreender o que você está lendo e ao compreender que isso alegre seu coração, transforme a sua vida, te leve a um encontro com Deus que te ama e que te criou. E hoje nós vamos realizar a gravação do vídeo do livro de Deuteronômio. Estamos começando hoje a leitura do livro de Deuteronômio, então antes de começar a ler o livro, assista esse vídeo que ele vai poder te trazer algumas orientações que vão te ajudar na leitura de Deuteronômio. Antes ainda de poder falar do estudo, eu só queria te lembrar de, por favor, se inscrever em nosso canal para que você receba as notificações desses avisos e outras publicações nossas, que você curta essa mensagem, porque ao curtir esse vídeo ganha relevância e nosso único interesse na relevância é que outras pessoas possam também ter acesso a esse material. E por falar em acesso a esse material, se essa gravação, se esse vídeo, se isso que for ministrado na sua vida agora te abençoar, compartilhe esse link com alguém. Vamos levar essa mensagem adiante para abençoar outros. Eu quero fazer uma breve recapitulação porque no livro de Deuteronômio nós estamos encerrando o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. 5 livros que a tradição atribui que foram escritos por Moisés, por volta de 1400 anos antes de Cristo. E esse livro ele vai quase que fazer um resumo histórico do que aconteceu com o povo de Deus desde a saída do exílio, do cativeiro no Egito, até chegar às portas da Terra Prometida. Então, só recapitulando um pouquinho antes de falar do livro de Deuteronômio, nós estamos vindo lá desde o livro de Êxodo, que nos foi contado como que Deus libertou o povo dele da escravidão no Egito e conduziu esse povo para o início de uma caminhada que tinha como objetivo chegar à Terra Prometida. Então, quando você lê o livro de Êxodo, você está lendo ali uma trajetória de aproximadamente 3 meses. Chegamos então no livro de Levítico, quando o livro de Êxodo termina com o povo aos pés do Monte Sinai, onde Moisés iria receber a lei e todas as instruções de como aquele povo, que ia ser conhecido como o povo de Deus, deveria viver. O livro de Levítico também tem aí uma produção, os acontecimentos em Levítico, eles vão ocorrer inicialmente próximo de 3 meses também, a sua conclusão leva pouco mais de 1 ano, e aí então partimos por terceiro livro, o livro de Números dessa saga, né? Do povo de Deus no caminho para o deserto. E aí o livro de Números vai contar o maior período que o povo viveu no deserto, porque o povo estava caminhando para a terra que Deus prometeu, até que em um ato de rebelião, de incredulidade, eles desistiram de avançar e de entrar na terra prometida, desconfiando de que Deus era poderoso e capaz de ajudá-los nesta conquista que Deus estava direcionando. E aí então, como consequência desta incredulidade, deste ato de rebeldia e desobediência, o povo passou a vagar por 38 anos no deserto, somado com os 2 que já estavam sendo vividos desde que saíram do Egito, mas esses 38, então o povo de Deus acabou ficando 40 anos no deserto por conta de incredulidade, por conta de não confiar naquilo que Deus estava prometendo e fazendo. Bom, o livro de Números termina com o povo na fronteira da Terra Prometida, a Terra de Canaã, às margens do Rio Jordão, pronto já para entrar nessa terra que Deus prometeu, passados 40 anos. Então chegamos agora ao livro de Deuteronômio, que é um livro que vai fazer um resumo do que tinha acontecido naqueles 40 anos de deserto, mas também preparar o povo para entrar na Terra Prometida. Então, só para você compreender um pouquinho o livro de Deuteronômio, como eu falei para vocês, acredita-se que esse livro é atribuído a Moisés.
Então a gente está falando de um livro que foi escrito em 1400 anos antes de Cristo. E o livro, no original, ele chama Devarim. E o motivo desse título é por conta de como esse livro começa. Em Deuteronômio, capítulo 1, no primeiro versículo a gente já lê as seguintes palavras. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo o povo de Israel no deserto. Então, Devarim significa palavras, e o livro de Deuteronômio, no original tem esse nome, Devarim, porque são essas as palavras, Devarim, de Moisés a todo o povo antes que eles entrassem na terra prometida. Então, quando a gente está lendo o livro de Deuteronômio, isso é muito importante para que você leia com esse sentimento. Ao ler o livro de Deuteronômio, nós estamos lendo a carta de despedida de Moisés. Nós estamos lendo Moisés se despedindo do povo que ele conduziu até a fronteira da terra prometida, e nesta despedida ele traz lembranças do que viveram, ele traz práticas e recordações e ordenanças de como o povo deveria viver, e mais do que isso, ele vai recordar o povo que a conquista da terra prometida e a vivência nesta nova terra, ela só pode ser viabilizada através da fé e da obediência em Deus. Então, se nós estamos diante de uma carta de despedida, eu creio que uma boa palavra que resume o livro de Deuteronômio é a palavra instrução. E eu baseio essa teoria ou essa impressão de que a palavra instrução resume o livro, baseado em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, que nós lemos: que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. A gente pode entender também bem o livro de Deuteronômio porque ele está estruturado aparentemente em 3 discursos de Moisés. O primeiro grande discurso de Moisés começa no capítulo 1, no versículo 1, e vai até o capítulo 4, versículo 43. E esse primeiro discurso de Moisés, esse primeiro bloco do livro, Moisés está convidando o povo a olhar para trás e lembrar do que Deus fez. O primeiro discurso de Moisés, dos 3 que ele vai fazer nesse livro, ele está chamando o povo a olhar para trás, a recordar dos feitos de Deus, a lembrar de quem é Deus e aquilo que Deus fez, para que eles chegassem até aquele momento na vida deles. A gente parte com o segundo momento do livro, um segundo discurso de Moisés, que vem então do capítulo 4, versículo 44, até o capítulo 26, versículo 19, quando Moisés agora tira os olhos do passado, os olhos para trás, e faz o povo olhar para cima, para o alto, para que eles pudessem, olhando para Deus pela fé, compreender como é que eles deviam viver na terra, qual que deve ser o estilo de vida, a prática de vida, a dinâmica de vida de um povo que se chama povo de Deus, de um povo que quer viver sobre o governo e a orientação de Deus. Então esse terceiro bloco vai falar do estilo de vida daqueles que têm Deus como Senhor de suas vidas, como é que deve ser a vida de um povo que se chama pelo povo de Deus. Um terceiro, então, último bloco, de uma forma de estruturarmos esse livro, de compreendermos a estrutura desse livro, começa em Deuteronômio capítulo 27 e vai até o capítulo 30. Depois que Moisés pediu para que o povo olhasse para trás, para ver tudo aquilo que Deus fez, e olhasse para o alto, para lembrar quem Deus é, e por conta de quem Deus é, como eles deveriam ser, agora Moisés, no terceiro e último discurso dele, do capítulo 27 ao capítulo 30, Moisés pede para que o povo olhe para frente, e ao olhar para frente e contemplar tudo que estava diante deles, que eles tomassem uma decisão, que eles se posicionassem, se eles queriam viver como povo de Deus, ou se eles iriam viver de acordo com os desejos e intuitos do seu próprio coração. Então, olhar para frente significa contemplar o que Deus está colocando diante dos olhos daquele povo, os propósitos, os planos de Deus, e desejar viver única e exclusivamente desta forma. O livro vai terminar do capítulo 31 ao capítulo 34 com Moisés passando o bastão. Moisés ele não entraria na terra prometida por conta também de sua própria incredulidade, e aí então quando vai chegando o término dessa história, Deus orienta que Moisés
possa dar todas as instruções necessárias para o Josué, que é o seu sucessor, que inclusive é o nosso próximo vídeo, não perca o nosso próximo vídeo. E aí então do capítulo 31 a 34, Moisés vai colocar Josué em evidência e vai orientar Josué como deve seguir com o povo ao entrar na Terra Prometida e para conquistar a Terra Prometida, e ainda dar diversos tipos de orientações finais para o povo. Então, quando você tem em mente de que Deuteronômio é uma carta de despedida, que a palavra base, para resumir o livro, é a palavra instrução. Então você está lendo a instrução de um líder para seus liderados. E principalmente quando você lê o livro debaixo dessa perspectiva de são 3 discursos, o discurso de olhar para trás, o discurso de olhar para o alto, o discurso de olhar para frente, isso te ajuda um pouquinho a compreender o que está escrito no livro de Deuteronômio. Agora, eu queria finalizar esse vídeo dizendo que ao terminar o livro de Deuteronômio, certamente o Espírito Santo vai trabalhar algumas coisas na sua vida. Dentre elas, uma das coisas que eu imagino que vai acontecer quando você acabar de ler o livro de Deuteronômio, é que você vai compreender que é necessário ter a palavra de Deus como base da própria vida. Aqueles que querem ter uma vida abençoada, aqueles que querem viver bons anos nessa terra, aqueles que querem aprender a lidar com as dificuldades, dilemas da vida, precisam ter a palavra de Deus como sua regra de fé e prática, como a fonte de orientação para o seu viver. A gente lê isso talvez naquele que é o principal versículo de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 9. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e que essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Vidas bem-sucedidas, vidas abençoadas, vidas fortalecidas pelo Espírito Santo, elas têm a sua origem e a base de sua sustentação na palavra de Deus, e é isso que você vai ser encorajado ao ler o livro de Deuteronômio. Quando você lê também o livro de Deuteronômio, algo que deve ficar muito forte no seu coração, que deve ser impresso na sua alma, é a compreensão de que quando Deus decide nos abençoar, Ele não faz isso com base no nosso desempenho espiritual, no nosso nível de moralidade ou por qualquer outro tipo de virtude que possa existir em nós. As bênçãos de Deus são alcançadas pura e simplesmente por sua graça. Deus nos abençoa porque Ele é um Deus abençoador, porque Ele é um Deus gracioso e não com base nas virtudes humanas, até porque nem sempre nossas virtudes são dignas de serem recompensadas com as bênçãos de Deus. E por isso que Deus é gracioso em nos abençoar. A gente lê isso, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8. O Senhor não se afeiçoou a vocês e nem os escolheu por serem mais numerosos que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Então por que Deus escolheu esse povo se não foi por conta de mérito próprio? Versículo 8 diz: foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que Ele fez aos seus antepassados, e por isso Ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder de Faraó, o rei do Egito. Todas as bênçãos de Deus que nós recebemos porque assim Ele quis nos abençoar, porque Ele é bom e não porque Ele encontrou uma virtude em nós que Ele quisesse recompensar. A gente vai ver a mesma coisa em Deuteronômio capítulo 9, quando no versículo 4 nós lemos: depois que o Senhor seu Deus os tiver expulsado da presença de vocês, expulsado os povos da terra que eles iriam conquistar, não diga a si mesmo: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse dessa terra por causa da minha justiça. Deus está concedendo a terra prometida por causa da minha justiça. Deuteronômio capítulo 9 diz: não é por causa da sua justiça. É devido à impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de vocês. Portanto, esteja certo de que não é por causa de sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhes dá essa boa terra para que dela tomem posse, porque vocês são um povo obstinado. Olha que interessante isso. Deus estava presenteando o povo dele, o povo de Israel, com uma terra abençoada, mas essa bênção de Deus não tinha nada a ver com a justiça dos israelitas, e sim com a bondade de Deus.
Agora, de todas essas lições do livro de Deuteronômio, a mais preciosa delas é que Moisés vai falar em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, as seguintes palavras: o Senhor, o seu Deus, levantará no meio de seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Moisés tinha dito que ele iria falecer, ele não ia entrar na terra prometida, mas que um dia Deus levantaria um profeta semelhante a ele, Moisés, e a esse profeta todo o povo deveria dar ouvidos e seguir a sua orientação. Passado milhares de anos, essa promessa se cumpriu através da vinda de Jesus ao mundo. E a grande diferença entre Moisés e Jesus, na verdade existem várias diferenças, mas uma aplicável à leitura de Deuteronômio, é que Moisés falhou em conduzir o povo à terra prometida. Moisés não entrou com o povo na terra prometida, mas Jesus, o maior de todos os profetas, o profeta prometido que viria depois de Moisés, Jesus não falhou nessa promessa, porque Jesus, ele leva até a vida eterna, a verdadeira terra prometida, todo aquele que confia nele como o Senhor e Salvador de sua vida. Todo aquele que se arrepende dos seus pecados e entende que na cruz Jesus morreu por seus pecados, estes que se arrependem e entregam a vida para Jesus, experimentam do cumprimento dessa promessa. Jesus, o grande profeta, o maior de todos os profetas, levando este povo que pela fé confia nele, Jesus conduzindo esse povo até a vida eterna, a terra prometida, a verdadeira terra prometida de Deus para todos aqueles que confiam em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Antes de encerrar, eu preciso apenas te perguntar se você tem seguido Jesus, tem dado ouvidos a Jesus e tem confiado que Ele vai te conduzir até a vida eterna. Você pode fazer isso agora mesmo, simplesmente com a sua oração e entregando sua vida para Jesus, dizendo que você quer segui-lo até a terra prometida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, curta essa mensagem e compartilhe com alguma pessoa. A nossa intenção é que essas reflexões, essa orientação sobre os livros bíblicos possa despertar no seu coração o desejo de conhecer um pouco mais da Bíblia, mas principalmente possa fazer com que a Bíblia se torne um espelho onde você se vê e você vê também quem Deus quer que você seja. Conheça a sua Bíblia e dessa forma a sua vida será transformada pelo poder do Espírito Santo. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!